Olá! Boa noite pessoal. Boa noite! Agora deu certo! Agora vai, ao vivo. Ao vivo, que legal! Vamos esperar o pessoal que já está entrando. Ó, já tem aí, ó. Tudo bem, gente? Temos aí os nossos amigos já entrando. Sejam bem-vindos. Tem ali o Pastor Eric. Seja bem-vindo, Pastor Eric. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Nanda, seja bem-vinda. Olha, tá entrando bastante gente. Olha o pessoal acenando. Olha, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui conosco nessa noite para esse tempinho breve, mas muito produtivo e muito bacana. Gente, vocês são muito bem-vindos aqui. É um prazer, né, a gente fazer a nossa primeira live juntos aqui pelo Sextário Psicologia. Olha só, Pastor Eric, boa noite, Flávia. Muito obrigada. A Flávia tá entrando, amiga. Amiga Psi, vai ter vários Psis aqui, né? Olha aqui, Psi Abimael. Sejam bem-vindos ao nosso perfil, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Porque hoje a gente está aqui por um motivo bem especial, né, Nivaldo? Sim. Explicando o que aconteceu, né? A gente fez uma chamadinha, olha, gente, eu vou dando os oi conforme vai entrando. Já entrou aqui uma pessoa muito especial, Mamis Poderosa. A gente fez uma chamadinha há uns dias atrás e a gente ficou de fazer uma live aqui juntos no Sextário Psicologia. E a gente abriu uma caixinha, né? E a gente pediu sugestão de tema para falarem sobre as suas dúvidas. E aí o que a gente percebeu que quase que 100% das perguntas, não digo 100%, mas a maioria das perguntas eram referente a relacionamento conjugal. Sim. Né? Sim. E aí a gente pensou, e aí? Vai escolher uma e o outro vai ficar magoado. É verdade, aí ganhou que tinha maioria, né? A maioria só voltado mesmo a questões de relacionamento. E a gente entende a importância, né, do assunto, o quanto que a relação ela é significativa para a pessoa, né? Sim. E então criamos essa forma, né? Na verdade, essa forma da gente responder a todos. Então a gente falou, quer saber? Não vamos escolher um específico. Vamos fazer uma live de perguntas e respostas e assim a gente responde aí. Então é um prazer, a gente tem aqui o tempo ele não espera, e a gente tem algumas perguntas aqui para responder. Então a gente quer que vocês que estão entrando agora, a Júlia entrou, sejam bem-vindas, Jéssica tá aí, Davi tá entrando, Lucinéia tá entrando. Gente, a gente quer que vocês sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar respondendo as perguntas das caixinhas, né? E aí, mesmo que você tá entrando agora, acabou que a caixinha, você não mandou a sua pergunta por lá, coloca aí nos comentários, que aí a gente dá uma corridinha aqui para responder as perguntas das caixinhas e alguma pergunta que vocês façam aí nos comentários ao vivo, tá bom? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Então tá bom. Então a gente abrindo aqui as perguntas, né? Tem gente que infelizmente não vai poder estar. Oi, Mary, boa noite. Mas deixou sua pergunta, disse que vai estar. A gente tem aqui os colegas cis que são estudantes, tem bastante estudante de psicologia que nos segue, então deixou sua pergunta e falou assim, olha, eu vou estar lá, mas responde lá que depois eu assisto. Então a gente vai estar respondendo as perguntas aqui dos colegas. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Gente, sejam bem-vindos. E aí eu queria então aproveitar o tempo, depois eu dou mais bem-vindo para quem está entrando, senão a gente acaba não aproveitando o tempo. E aí a gente vai dando os bem-vindos, né, depois. Mas eu queria já abrir com a primeira pergunta. Sim. Então tá aqui numa ordem, a gente vai pegar aqui que é ao vivo e que tá tudo anotadinho aqui, viu, gente? E a primeira pergunta é: quais os sinais que posso perceber que meu casamento está em alerta? Olha, pelo que eu tô entendendo, eu acho que a pessoa tá querendo perguntar assim, olha,
Quais são os sinais que dizem que eu tenho que prestar atenção? É isso que você entendeu também, Paulo? Sim. Né? Eu acho que a pessoa está querendo perguntar isso. Olha, quais são os sinais que eu tenho que ficar alerta, né? Que, olha, não tá legal, né? Não tá legal. Vamos falar então um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, quando a gente fala de relacionamento conjugal, eventualmente nós enfrentamos crises nos relacionamentos, né? Isso daí é bem comum, não é verdade, gente? Começa assim um estranhamento, um distanciamento e até uma frieza na relação. E na maioria das vezes nós demoramos um tempo para perceber tudo isso, não é rápido, pum, percebi. A gente parece que ou a gente não enxerga ou às vezes a gente não quer enxergar. E isso é muito comum. Mas essas crises, na verdade, elas não significam separação. Quando elas são resolvidas e superadas, às vezes a relação até fica mais fortalecida, né? Sim. Aquele casal que, não, a gente vai vencer isso. Agora, o problema é quando o casal não conversa sobre o que está acontecendo e não tenta resolver. É mais ou menos aquilo, né, Nivaldo? O tempo vai resolver. Sim. Como se o tempo curasse tudo. Silenciosamente, né? Vai resolver, tudo vai se encaixar. Tudo vai se encaixar, não, vai dar tudo certo. Aí, neste caso, não se conversam, acabam entrando em brigas, picuinhas, e o que acontece? Logo vem o afastamento. Então, aí a gente percebe que aí sim começa o afastamento, começa o esfriamento. Então, vamos passar aqui algumas dicas, né? Fique atento a alguns sinais. Você fala assim, Zete, eu preciso ficar ligada aí então em alguns sinais no meu casamento, deixa eu ficar de olho, porque eu não posso esperar o negócio afundar de vez. Então vamos lá. Que dicas que a gente pode estar dando então, Nivaldo? Geralmente um dos sinais de alerta a gente acredita que o casamento é um casamento que você combinou lá no início. E esse combinado já está feito e ele não requer, ao longo do tempo, novos combinados diante das fases. Então, por não fazer isso, aí o que acontece? O casamento acaba gerando muita crise porque é aquela questão do não falado, né? Sim. É o não falado, é o silêncio que toma conta por conta da necessidade de fazer um arranjo novamente. E é interessante porque alguns casais... você percebe isso, olha, são casados, mas são independentes demais, né? Então, é claro que o casamento ele é feito de duas pessoas, são duas pessoas que vivem de forma independente e elas precisam ter as suas individualidades, né? Porque cada um tem a sua vida, tem a sua individualidade, tem os seus projetos pessoais. E não há necessidade, e aliás não é saudável viver grudado. Porém, o que acontece? Às vezes, acaba-se cada um entregando-se a sua individualidade, a sua vida particular, aos seus projetos pessoais e acabam criando esse afastamento, cada um voltado para si e esquecem ou é relegado para o segundo plano a conjugalidade, que é o compartilhar a vida, que é o viver a dois, o que é o compartilhar os projetos, é caminhar junto e viver dessa forma acaba afastando, né? São independentes demais, né? Sim, é verdade. E aí cada um fica preocupado demais com o seu projeto pessoal e acaba, na verdade, o outro até incomodando o seu projeto pessoal, né? Tá até incomodando, começa a ser um estorvo, né? Boa noite, Nath, boa noite, Marcinha, boa noite, Fátima, boa noite quem tá entrando, Sublimação, gente, tá entrando uma galera legal aí, boa noite para vocês. Mas outra coisa também, Nivaldo, que é ainda referente a essa pergunta, que a gente tem que ficar um sinal de alerta, quando que eu tenho que ficar alerta na minha relação? São brigas constantes, né? Porque a gente fala assim, Zete, mas ninguém briga. Briga sim. Mas outro sinal de crise é quando as brigas se tornam constantes demais no relacionamento, muito mais do que os momentos de paz. Sim. Existem mais brigas do que momentos de paz. Aí o que acontece com o casal? Vocês começam a brigar ou discutir por tudo. Tudo. É que caiu uma colher no chão, é motivo para aquela briga dentro de casa.
mesmo sem que haja uma razão séria. Nossa, mas porque caiu aqui o copo d'água e parece que já está todo mundo no limite. Então a gente percebe que aquele fato que aconteceu foi só um disparador. No fundo, o casal, eles já estão hipersensíveis um em relação ao outro. E o problema é que no início das brigas até se tentava uma reconciliação. Mas aí onde que eu tenho que ficar bem alerta é que chega um momento que começa a brigar muito e nem se tenta mais reconciliar. Sim, justamente. E é aí que mora o perigo, né? Sim, até porque você vai desligando a pessoa, né? Você vai criando-se muros, né? A verdadeira causa, ela é uma causa que ela está escondida e a briga já não tem mais nem razão, mas sempre briga, né? Foram questões não resolvidas, foram um excesso de distanciamento, foi desconstruindo o vínculo ao ponto de que cada um já resolve talvez recolher-se, retirar-se da relação, ainda que presencialmente está o corpo, mas afetivamente, emocionalmente não está na relação. E aí acaba desconectando, há um silêncio que impera, né? Sim. Então, na verdade, são situações, né, que a gente percebe que são sinalizadores. Então, assim, fica alerta se já está nessa situação. Quero dar boa noite aqui para quem está entrando. A Lê, a Rê, vizinha. Sejam muito bem-vindas, Leia. Então, gente, a gente está falando aqui, olha que honra, Jurídico Cavalcante aqui. Vamos falar direitinho, porque tem um advogado aqui no meio. E a gente está dando aqui, na verdade, foi uma pergunta de quando que a gente tem que ficar atento que a nossa relação ali, a gente precisa tomar cuidado com ela. E essas são situações que a gente tem que atentar. A gente percebe que quando chega na clínica, né, Nivaldo? Às vezes chega caso de casal que fala, olha, a gente está com um problema na nossa vida íntima, né? E aí está uma dificuldade de se relacionar intimamente. E aí, o que a gente percebe? Que isso é uma consequência de toda essa forma que eles têm de se relacionar. Então não adianta a gente achar que na clínica vai falar assim, então vamos tratar essa questão que vocês vão ter, olha, uma noite maravilhosa hoje. Não vai. Porque o que está afetando, na verdade, é essa desconexão que ela é sutil, que ela vai crescendo e ela reflete na vida íntima do casal. Então, quando a gente vê que, na verdade, já está com um problema ali na sua vida íntima, é porque já houve ali essas situações que não foram trabalhadas, que a gente foi colocando para debaixo do tapete e isso acaba um esfriamento, um afastamento e gerando outras consequências até na própria relação íntima do casal, né? A verdade, a sexualidade na relação, ela é algo que requer bastante investimento, né? A qualidade da vida sexual do casal, ela é resultado da qualidade de investimento na relação. Então, quanto mais vínculo, quanto mais afeto, quanto mais acordo, quanto mais companheirismo, você consegue trabalhar e desenvolver uma melhor afinidade sexual. Então, quando você tira isso, você aumenta o atrito, o conflito, a comunicação ela vai ser interrompida, com certeza há um esfriamento na vida sexual, há um distanciamento muito grande e ambos acabam buscando a resolução, uma forma de resolver a sua vida em outros lugares e não na relação. E a consequência disso é o esfriamento, né? A sexualidade ela é uma pauta realmente na clínica de casais, porque muitas vezes os casais entendem que isso se dá de uma forma automática, sem o devido investimento, sem o devido cuidado, né? Há uma necessidade de se desvincular de toda a sua vida social, de toda a sua vida de trabalho, de compromisso, para que você se volte, para o casal se voltar para a relação, né? Para a intimidade, e isso não é automático, né? Não é automático. Então a gente percebe que todas essas, né, esses buracos que a gente vai deixando, que a gente acha que o tempo vai curar tudo, isso vai causando o afastamento e dificulta a proximidade física. Então a proximidade física, isso tudo é consequência desses sinais que a gente não se atentou, ou que a gente se atentou, mas a gente não queria mexer. Eu costumo falar que o casamento ele é sustentado em pelo menos 3 bases muito importantes.
A primeira base importante do casamento ou da relação é o aspecto funcional e prático. Ninguém consegue conviver com ninguém que não consegue colocar a mão na massa, que não ajuda, que não coopera, que não faz nada. Então esse aspecto prático, funcional da relação precisa ver. Precisa ter companheirismo, precisa dividir carga, precisa dividir as tarefas, precisa compartilhar. Uma segunda base importante da relação é o aspecto afetivo, né? Casal que não cultiva uma linguagem afetuosa, que não cultiva uma comunicação afetiva, que não comunica o coração, que não comunica a alma, vai deixando a relação bastante fragilizada. E uma terceira via, que é uma base de sustentação que é muito importante, é a base do erotismo, né? O casal precisa ter um espaço onde eles se veem, que seja cultivado esse erotismo, que seja cultivado esse aspecto homem-mulher. É muito importante. Se você não investir nessas três, eu falo que as três bases importantes, porque quando você tem um déficit de uma, consequentemente vai acabar trazendo consequência numa outra área, né? E deixa eu dar uma boa noite para quem entrou, gente. Olha, Albuquerque, seja bem-vindo. Tem duas Ana que acabaram de entrar. A Ana Cunha. Oi, Ana Cunhada. Seja bem-vinda. A Ana, né? A Ana Lúcia Marzola. A cantora Damares. Ai, sou fã, hein, da cantora Damares, amiga, seja bem-vinda. Daniela, Cláudia, gente, sejam bem-vindos. E vamos correr, tem mais perguntas, Rivaldo, gente. Se o pessoal quiser fazer perguntas. E se vocês quiserem fazer pergunta aqui no chat, fiquem à vontade, tá bom? A gente está respondendo as perguntas das caixinhas. E estamos correndo aqui porque se vocês tiverem alguma pergunta para fazer agora, a gente responde no final. Mas eu entendo, Nivaldo, é que nem escola. Na escola, a gente tem sempre aquele que é o corajoso que levanta a mão e fala, não entendi nada. Professor, não entendi. E aí a gente ufa, porque a gente também não entendeu. Então a resposta vale para a sala toda, né? Então, com certeza, a dúvida de alguns, isso acaba servindo para todos nós, porque todos nós, né, acabamos vivenciando o relacionamento todos os dias. Oi, Ana, gente. Bom, mais uma pergunta. Uma pergunta que essa eu gostei bastante, que foi pela caixinha que diz assim, ó. Existe traição virtual? Pergunta boa, hein? Sim. Pergunta boa. Então, que pergunta, hein? Existe traição virtual? Gente, ó. Muitas pessoas acham que não. Principalmente quem faz isso. Principalmente quem faz acha que não, né? Porque eles justificam que por não haver um contato físico, não tem uma relação íntima fisicamente, então eu não estou traindo. Mas eu pergunto, se não é traição, por que se faz escondido? Sim. E, na verdade, como tudo isso começa? Isso começa, a princípio, com uma amizade colorida e aquela amizade. E aí eles começam a se conectar e aí começam a desabafar, contam seus problemas pessoais. Geralmente essas pessoas, elas acabam se colocando sempre como vítima. Aí elas começam a contar, aí elas já passam para um outro nível. Elas começam a se queixar do próprio parceiro, geralmente sempre se colocando como vítima, colocando o parceiro como o carrasco, que o parceiro não a valoriza, não lhe trata bem, e começam a se lamentar para outra pessoa do seu próprio parceiro. E aí isso vai passando de nível, né? E aí começa a avançar, começa a compartilhar fotos, compartilhar suas intimidades. O que acontece? Muitos ficam no virtual e outros vão para o real. Mas, gente, ninguém quer ser traído, nem presencial e nem virtual. E o que acontece, né, Nivaldo? Com a pandemia, esse negócio de traição virtual aumentou muito. Gente, se existe envolvimento, a questão é, existe envolvimento emocional? Existe intimidade, envolvimento da sua intimidade? Você está investindo energia, tempo nessa, enfim, nisso tudo? Então é uma relação. Sim. Se existe envolvimento emocional, intimidade, investimento, é uma troca, é uma relação.
E se é uma relação com outro que não seja o seu parceiro, não deixa de ser uma traição. Porque você está sendo desleal com o outro, tá tendo uma quebra de lealdade aí, né? E isso é hoje com essa questão da vida mais virtual, né, mais conectada, e essas são as novas formas de traição, né? Porque você tem uma quebra de aliança, você tem uma quebra de compromisso, embora não tenha o contato, às vezes literalmente físico, começa-se aí e começa a haver um investimento. E geralmente há uma terceira pessoa que entra na relação, né? Então, quando há uma terceira pessoa que entra na relação e ela vai suprir, com certeza isso é uma traição, e quem está sofrendo realmente acaba sendo ferido, né? Sofre emocionalmente quando constata dessa forma. Então é uma questão ética da sua individualidade, mas é uma questão de compromisso. Embora seja virtual, não deixa de ser. Né? Não deixa de ser. Deixa eu dar mais boa noite aqui, gente. A Bidiel, seja bem-vindo. A Bidiel tá perguntando se a live... Tem uma pergunta aqui. A live vai ficar salva? Vai. Sim. Vocês compartilham depois, gente, com quem não pôde entrar, né? Vamos compartilhar. Elton, boa noite. A psicóloga Isabela, seja bem-vinda. Paty, amiga, ó, beijo. Tami, sejam muito bem-vindos, viu? E a gente vai correr aqui com as perguntas. Então, a gente tem outra pergunta aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Nivaldo, que a gente anotou aqui, vamos pegar na ordem. Tá, essa aqui também é legal, hein? Gente, é incrível. Boa parte das perguntas, vocês percebem que são mulheres que fizeram, né? Até porque, vamos ver o nosso público aqui, mas 70% são mulheres. Então, boa parte das perguntas, quem deixou lá foram mulheres. Então, por isso, né? A Elton tá comentando aqui, ó. Na pandemia foi criado também muitos aplicativos para traição. Sim, e o Brasil foi campeão de acesso. Sim, Elton, exatamente. Muitos aplicativos. E se eles investiram, porque isso não é barato o investimento para você criar um aplicativo. E se eles investiram muito nisso, é porque eles entendem que tem muita procura. Sim. Né? A gente tem um crescimento de um crescimento, né, de novas formas de relação. E são relações abertas, são relações virtuais, então é uma desconstrução, né? O difícil é quando uma pessoa faz isso sem um acordo, acaba usando esse meio, né? Mas é uma realidade, né? Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Agora essa pergunta aqui também, feita por uma mulher, mas gente, a resposta, ela vale para o homem também, viu? Sim. Porque se é traição, vale para o homem e para a mulher. Seja lá o que for a pergunta, vale para o homem e para a mulher, viu? Aqui não tem esse negócio de, né, de a gente é um lado só, não. Aqui é para os dois. Então vamos lá. Sou muito ciumenta e isso está me fazendo mal. Não sei o que fazer. Eita. Pergunta quente. Então, na verdade, isso vale, repetindo que vale para o homem também, que pode ser um homem muito ciumento, viu? Sim. Não é só a mulher que é ciumenta assim, não. Na verdade, querido ou querida, você que está passando por isso, você precisa entender por que você tem tanto ciúme assim. Primeira coisa, é entender o porquê. Então vamos lá, você que fez a pergunta, ele te dá motivos? Ele já traiu a sua confiança? Pode ser, alguém que está dando motivo, né? Ou não. Ou você sempre foi assim, mesmo em outros relacionamentos. Percebe? Então, a gente precisa fazer essa análise, né? Então, assim, é uma questão sua que precisa ser trabalhada. Então, assim, cada caso é um caso. A gente precisa ver o que está motivando isso. Então, a gente precisa se questionar de onde que vem essa insegurança. Se é de fora, então é o parceiro que real, provas, tem prova, já aconteceu, então realmente ele me deixa, né? Ele me deixa assim. Ou de dentro, é uma situação minha, que eu já, nas outras relações, isso também se repetiu. Eu não consigo acreditar no amor inteiro de alguém por mim. Então, verifique de onde vêm essas motivações, né?
Sim, justamente. Até porque o que acontece? Geralmente, o ciúme ele envolve sempre uma terceira pessoa, né? Tem sempre um terceiro ali. E às vezes é o que acabamos comentando aqui. Às vezes na prova real não existe nada que justifique, porque na prática, no dia a dia, não há nada que denuncie, que evidencie alguma coisa de descompromisso, um comportamento que não seja coerente. Então acaba se entendendo que é alguma coisa mais interna. Então, nesse sentido, às vezes uma questão de autoestima, uma questão de insegurança, às vezes um histórico familiar de falta de segurança de vínculo, criam pessoas que têm bastante ciúme, bastante insegurança. E aí o que acontece? Como trabalhar isso? Muitos relacionamentos bons, relacionamentos que poderiam dar muito certo, eles são destruídos pelo ciúme, né? Porque asfixia a confiança, tira total conforto, espontaneidade, uma relação de transparência. Então, um processo com um profissional, uma psicoterapia, pode ajudar a pessoa a adentrar nas suas questões mais íntimas, mais pessoais e trabalhar de uma forma, de um processo mesmo, ela lidar com suas fragilidades, a lidar com suas questões e separar. Às vezes o ciúme está muito mais numa perspectiva interna do que o outro propriamente dito, né? É verdade. Ai, Elton, manda outro beijo pra Graça, a psicóloga Graciele tá mandando um beijo e abraço outro pra ela. É verdade, na verdade assim, é bom a gente tentar fazer essa autoanálise, olha, será que isso vem de mim? Será que isso vem de fora? Só que às vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Se você conseguir, ótimo. Se você conseguir enxergar isso, ótimo. Mas às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a pessoa está numa situação que ela não consegue fazer ela ter esse conhecimento sozinha. Por isso, nesse caso, aí seria importante entrar num processo de psicoterapia, porque ela sozinha não está conseguindo adentrar suas próprias questões. Por quê? Não é fácil. Sim. Na hora que a gente adentra certas questões, isso causa sofrimento, causa desconforto. Então a pessoa ali sozinha não consegue lidar com tudo isso. Então ela precisa de ter esse suporte profissional para ajudá-la e estar ali suportando, né? Sim. Suportando no sentido de dar esse suporte para que ela consiga ter esse contato consigo mesma e venha, na verdade, entender o que acontece com ela, ao invés de projetar, que a gente fala projetar, é jogar pro lado de fora, sim, né? Então o problema tá no outro. Até porque assim, o cônjuge precisa ter bastante paciência, né? Requer bastante paciência, requer ajuda de um profissional, até porque uma pessoa num nível de ciúme muito grande, ela recusa qualquer tipo de prova, qualquer tipo de evidência, qualquer tipo de prova não vale para ela, porque ela está decididamente capturada numa ideia fixa de que há alguém, há um outro, muito baseado no seu menos valor, na sua questão muito, muito íntima. Então esse processo é muito importante, né? Ajuda bastante. Sim, na verdade o ciúme doentio, que a gente fala que é o ciúme persecutório. Existe o ciúme, que é a situação, é alguém que está realmente dando ali indicações, e existe o ciúme persecutório. Na verdade, o ciúme persecutório, ele realmente precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento, e porque a pessoa está procurando o que ela não quer encontrar. Sim, sim. O que ela mais tem medo é de que realmente isso seja uma verdade, né? Até porque, geralmente, essas pessoas, elas não têm a força de sair da relação. Então, o medo dela é que ela tenha que isso seja verdade e ela não tenha nem forças para sair. Então, o ciúme persecutório, realmente, ele precisa de uma ajuda profissional, tá bom? Esperamos aí ter esclarecido. Olá, Rose! Boa noite, seja bem-vinda! Ah, o Elton tá comentando aqui, ó. Gente, podem comentar, viu? Sim. Podem interagir, ó. O Elton tá colocando aqui. Os casais tinham fugas, situação que a pandemia agravou. Antes o casal se via só durante a noite, é verdade? E muitos problemas estavam camuflados. E a pandemia acelerou, trouxe muitos pontos à tona. Sim. Sim. Na verdade, a pandemia simplesmente ela intensificou ou tornou mais visível uma questão que já era, né? Já existia. Pela
pela distância que às vezes o casal se via só à noite, essa distância, às vezes os problemas, as questões, os pontos que não estavam sendo solucionados, eles eram realmente camuflados. E aí, com a presença mais constante, mais tempo convivendo junto, simplesmente isso vem à superfície e passa a ser uma situação bastante difícil de convivência. Requer bastante comunicação, requer bastante coragem para enfrentamento, bastante acordo, mas justamente acabou intensificando a forma de relacionar, né? Acaba intensificando a forma do casal se relacionar. A pandemia trouxe isso, simplesmente intensificou, né? Sim, agora vamos correr aqui para mais uma pergunta, né? Mas obrigada, Elton, pela participação aí. Mais uma perguntinha aqui. Ai, gente, de novo, foi uma mulher que perguntou, mas a resposta vale para os dois. É que as mulheres participam muito. Sim. Olha só a pergunta, vale para o marido e para a mulher, viu? Ou namorado, enfim, gente, noivo, relacionamento, tá? Pergunta: meu marido reclama que gasto demais. Eita! Tento ser mais controlada, mas reconheço que exagero. Como posso melhorar isso em mim? Eita! Ivaldo, acho que tem gente aí em casa falando, fala Deus. Então, olha só, mas é legal. É uma pergunta legal, uma pergunta bacana porque isso ajuda mesmo. Na verdade, os nossos comportamentos, eles não vêm do nada, né? Então, assim, gasto demais. Existem os porquês dessas atitudes. Então, assim, a gente tem alguma coisa que está impulsionando. E isso, que é o que a gente chama que são as motivações. E essas motivações, elas nem sempre são conscientes. Que é o que a gente estava até falando um pouco agora dos ciúmes, sim, né? Sim. Entra aqui também. Aquilo que nos motiva nem sempre é consciente. Então, por isso que você fica, eu quero saber e eu não consigo. Então, tem muitos motivos. Talvez você pode estar comprando porque você tem uma falta emocional ou existencial muito grande e você acaba querendo suprir isso em aquisições, que é o que mais acontece. Sim. Aquisições que te fazem bem no momento, como se aquilo ali você tivesse os seus buracos e aquilo naquele momento te preenche. Dependendo do nível, a gente pode chamar até de compulsão, né? Que a gente entende que a compulsão aí você já precisa realmente também de um acompanhamento. Ah, eu sou mais empolgadinha, então é bom refletir, entender. Agora, se chega a um nível que já está um nível bem avançado, que a gente entende que já é uma compulsão, as compulsões, elas são tratadas também, viu? Então, não se desespere. Mas a gente precisa reconhecer. E pelo menos se você fez essa pergunta, já está reconhecendo, né? Sim, justamente. Já é legal, um né? importante. Porque senão, então já é uma coisa bacana você ter feito essa pergunta. Você já está conseguindo reconhecer. Então, assim, buscar ajuda. Tem grupos de compulsão, porque assim, para compulsão, né, existem vários tipos de compulsão. Então, tem grupos de compulsivos anônimos. A psicoterapia individual também te ajuda muito, pode te ajudar bastante. Para quê? Para você procurar entender que buraco é esse que você está querendo tampar com essas compras, né? E fazendo menção aí, adicionando essa pergunta, faz menção a essa questão da relação do casal com as finanças, né? Como que o casal costuma se relacionar com a vida financeira. Então entra a questão do consumo, entra a questão às vezes da relação de poder também, às vezes um tem mais que o outro e acaba querendo gastar, tem uma questão de afirmação, então tem muitas questões envolvidas quando a gente fala de relações e finança. E é uma das causas de maiores divórcios hoje, ela é a financeira. Então,
tomar essa questão como uma pauta de diálogo, de discussão, perceber qual que é um pouco mais racional, qual que é aquele que é um pouco mais emotivo, mais emocional, ajudar, criar uma forma de uma relação mais saudável contribui, né? Às vezes uma noite de amor ela é resultado de um casal que consegue resolver bem as suas contas e se relacionar bem com o dinheiro, né? Verdade. Ó, quem entrou aqui, amiga Jaque, seja bem-vinda. Tem uma pergunta aqui do Jurídico Cavalcante. Por que alguns casais se sujeitam a relacionamentos apenas por causa do patrimônio? Essa é uma pergunta interessante, entra na questão casamento, relacionamento e finanças, entra a questão de poder, entra a questão de controle. O dinheiro, a finança, exerce bastante influência nas relações. E muitas vezes relações que foram totalmente destruídas ou estão totalmente desconstruídas por conta de relacionamento, por conta de bens, de patrimônio, estão presos ali, às vezes uma relação de dependência, às vezes entra na relação, se sujeita a níveis de relacionamento, a qualidades de relacionamento muito ruim, mas porque suporta por conta de vista de bens, de patrimônio. Então envolve muitas questões, mas isso não é pouco, tem muitas relações que vivem de fachada, às vezes aliançados. Então o fio que mantém esse casal conectado é o patrimônio, é o dinheiro, às vezes é posse. Isso é muito pobre, porque a vida acaba sendo uma vida muito sofrível. Acaba sendo uma vida muito sofrida. Na verdade, a parte que se submete a isso também precisa compreender as suas motivações, porque às vezes se trata de uma pessoa que acha que não tem condição de dar conta da sua vida sozinha. Ela se vê tão inferior, tão incapaz, que ela imagina que sozinha ela não vai dar conta, então para ela ainda compensa ficar nesse tipo de relação, que não deixa de ser uma relação Sim. abusiva, porque tem um outro lado que controla, né? Na verdade, é um arranjo de relação de controle. Um acaba controlando às vezes porque tem o poder, ou tem a propriedade, ou tem uma posse, e o outro que acaba se submetendo a uma relação até níveis assim, até muito degradante, mas por conta da questão do patrimônio. É uma relação disfuncional, né? E um trabalho terapêutico, às vezes, ajudaria bastante uma relação Sim. assim. Gente, a hora voa. Vamos lá, Nivaldo. Próxima pergunta. Peraí, deixa eu selecionar uma aqui. Porque acho que não vai dar tempo de responder todas. A gente responde aquelas que são bem parecidas, né? Sim. Olha, tem uma aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Olha essa aqui. Olha aqui, Jurídico Cavalcante. Tem tudo a ver com essa pergunta. Olha só. Acho que sou dependente emocional. Não sei direito. Pode falar um pouco sobre isso? Olha aí. Acho que já acabamos de responder. Olha só que interessante. Gente, na verdade, esse tema de dependência emocional, só esse tema já dá uma outra live. Se a gente for falar disso com profundidade, isso aqui dá uma outra live. Mas a gente já até colocou, né? O Nivaldo já colocou um pouco essa resposta na pergunta anterior, mas só acrescentando, né? Que existe uma diferença entre dependência e codependência emocional. Existe o dependente e o codependente. Então, eu não sei por que você fez essa pergunta, mas é muito importante você entender, eu tô falando agora de quem fez a pergunta que eu acabei de ler, Sim. né? A pessoa que fez essa pergunta que acha que sou dependente emocional. É importante você entender qual que é o seu papel nessa relação, porque existe o dependente e o codependente. E qual que é o bom? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois funcionamentos, porque a dependência e a codependência é uma forma de funcionamento, e nenhuma dessas formas de funcionamento ela é saudável. O codependente emocional, ele não consegue estabelecer um vínculo saudável também com o outro. Então, por essa razão, o que ele faz? É o que a gente estava falando aqui agora. Ele aproveita das situações onde o outro precisa de algum tipo de ajuda. Quem é esse outro? Geralmente é um dependente, né? E aí, o codependente, ele se aproveita do dependente. Então, assim, você está vendo que se retroalimenta. É um que é dependente, o outro que incentiva essa dependência.
E geralmente o codependente, ele se coloca num papel de quem vai salvar todos os problemas do outro. É aquele que eu vou estar sempre do seu lado. Trazendo para uma linguagem popular, ele é o salvador da pátria, do dependente, né? Então fique atento, porque nem a dependência e nem a codependência são saudáveis. Porque se por um lado ele recebe sofrimento, porque ele está se relacionando com um dependente, ele também promove sofrimento, porque ele age de uma forma codependente e a gente não ajuda ninguém. Às vezes a gente quer ser o salvador da pátria, né? A gente quer salvar o outro e a gente, sem perceber, entra nessa dinâmica de dependência e codependência. E a gente tem que entender que a gente não ajuda ninguém se a gente estiver retroalimentando ou reforçando, a palavra que vocês preferirem usar, ou reforçando sentimentos e comportamentos que são autodestrutivos. Isso não é ajudar. Sim. E é importante, por isso que a relação, para ser uma relação saudável, ela promove crescimento, né? Por isso que quando a gente fala de relações, a relação ela está no âmbito da maturidade. Precisa ter competência, precisa ter habilidade, precisa ter maturidade para estar numa relação. Se você entra numa relação e ela promove esse crescimento, você não entra dessa forma. Você não forma esse par justamente que é um par disfuncional. E isso não é amor. Nem aquele que é dependente e nem aquele que é codependente, eles vivem e expressam amor, porque o amor é livre. Mas aqui é um jogo, então eles existem e se coexistem dessa forma. É disfuncional, eles não conseguem viver sem muito sofrimento, porque eles não conseguem romper com um ciclo destrutivo, né? Precisa gerar autonomia e eles acabam ficando presos nisso, né? É verdade. Isso aí, gente. Esperamos, né, que isso ajude vocês. Deixa eu ver aqui os comentários. A Mary tá dizendo que é isso aí, é verdade. Jurídica Cavalcante colocou assim, o incurável centralizador. Sim, com poder, né? Controle, né? É verdade. Então vamos lá, vamos ficar atentos a isso, né? Vamos ver como é que como que estão as nossas relações. Né? Outra coisa importante para contribuir com essa questão da dependência e da codependência, existe um fator que às vezes ele é despercebido. A gente está num exemplo bastante... ele é um exemplo que é muito visível, é fácil de você entender. Você vê uma relação de dependência e codependência, às vezes não precisa ser muito técnico para você enxergar. Há uma relação ali muito clara, mas às vezes de uma forma muito sutil, existem relações que cujos cônjuges ou cujos membros dessa relação, eles querem permanecer na relação anterior. Então eles vieram de uma família onde eles eram filhos ou filhas, e eles entram na relação e eles querem perpetuar essa relação de pai e de mãe. Então ele entra, se é uma mulher, geralmente, ela quer que o cônjuge continue exercendo esse papel de pai, onde ela fica nessa posição passiva de filha. E às vezes quando é o homem, ele entra nessa relação, ele quer que essa mulher faça o papel de mãe. Então eles perpetuam esse papel ainda, filho e filha, pai e filho, e não salta para uma relação madura. Então é muito que existe. Isso é mais sutil, mas tem muito. E acaba trazendo bastante sofrimento, né? Porque o cônjuge ele não está ali para suprir a sua carência de filho, ou de filho ou de filha, está ali para uma relação madura. É uma outra lógica de relacionamento, né? Sim. Exato. E sofrem os dois. E sofrem os dois. Sofre o dependente e sofre o codependente. Sim. Né? Então não é saudável. Gente, olha o horário. Vamos lá. Mais uma pergunta. Sexta pergunta. Temos aí 10 minutinhos. Passa rápido. Né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu selecionar mais uma aqui, ó. Olha quem tá entrando, Neia, seja bem-vinda. Enquanto eu separo aqui mais uma perguntinha. Essa aqui é legal, tem a ver aqui com o isolamento que o Elton tava falando. Sim. Vamos selecionar essa aqui, ó, Elton, tem a ver com o seu comentário, ó, com o que você acrescentou. Na verdade não foi uma pergunta. A pessoa coloca assim, ó. A pandemia parece que deixou o ambiente mais pesado. Aí ela coloca, tá complicado. Dá umas dicas aí
para esses dias de isolamento. É verdade, para todo mundo. Né? É verdade, para todo mundo. Todos fomos afetados, Sim. né? Todos fomos afetados. E, na verdade, não existe uma palavra mágica. Talvez existe a palavra-chave, mágica Sim, não, sim. né? Se a gente falar assim, olha, tem uma palavra mágica, não, mas eu acho que uma palavra-chave é comunicação. E às vezes a gente não comunica com clareza a mensagem que nós estamos querendo transmitir. A gente até tem a boa intenção de querer falar, a gente só não consegue comunicar isso com clareza. E a gente está num momento de que nós estamos assim hipersensíveis. É a hipersensibilidade, na verdade os nervos à flor da pele. E aí a gente tenta se comunicar de várias formas. Ou a gente faz birra, a gente tem resposta curta, a gente bate a mão na mesa. Tá comunicando. Eu estou comunicando. O outro tem que entender o que eu estou querendo falar. E a gente tem dificuldade numa comunicação clara. Então a gente usa de diversos comportamentos que a gente quer que o outro entenda. Porém, o que acontece? Como eu não tenho uma comunicação clara, eu não emito uma comunicação clara, a mensagem chega para o outro distorcida. E é aí que entra o problema. Então as relações no geral, né, Nivaldo, eu acho que hoje elas têm sofrido muito com esse isolamento, tem colocado à prova muitos relacionamentos, porém o que a gente percebe? Que os casais, o que a gente tem percebido, que até na nossa experiência de aconselhamento com casal, na experiência clínica com casal, é que os casais que já tinham antes dificuldade de comunicação, eles estão sofrendo muito mais. Então, assim, todos estamos sofrendo, sim, mas aqueles que já tinham esse problema antes, e até como o Elton colocou, só se via à noite, arrastava com a barriga, esses estão sofrendo mais. E é aquela questão, principalmente o casal que já tem um tempo de convivência, ele constrói a falsa ideia de que o outro vai entender ele pela intuição. É só eu olhar que o outro vai entender. É só ela olhar que ele vai entender. E aí acaba o que acontece? Não se comunica. Quer que o outro acaba entendendo, compreendendo somente pelo gesto. Chutando alguma coisa, batendo um talher. E a comunicação ela precisa ser feita de uma forma muito clara, assim, comunicar o óbvio. Sim. Olha, eu estou querendo isso, olha, é isso que você falou. Então você cria uma forma de tentar comunicar onde você minimiza esses impactos, né? Sim. Você diminui um pouco isso. E comunicar não é fácil, né? E requer bastante treinamento, requer bastante investimento nisso, atenção. E de fato, né, não tem uma receita pronta, mas a comunicação é a palavra-chave. Ela é o fator que vai contribuir para que consiga atravessar com bastante paciência. Né? E na verdade eu acho que essa frase que o Nivaldo colocou é maravilhosa, é comunicar o óbvio. O óbvio. O que acontece? A gente acha que a gente tem que sentar para conversar quando tem um problema grande dentro de casa. Aí a gente vai e a gente chama, a gente precisa sentar na mesa, a gente precisa resolver porque aconteceu um problema. E a gente esquece que a gente tem que comunicar o óbvio. E o óbvio que é óbvio para nós, às vezes não é óbvio para o outro. Então a gente fica assim, batendo coisa na mesa, porque a gente fala, não é possível que ele não está entendendo, não é possível que ela não está entendendo, não é possível que eu vou ter que falar isso, uma coisa tão clara. E a gente se irrita porque o outro não está entendendo o óbvio, né? Sim. Então é comunicar o óbvio. Aqui a Renata tá falando, aqui a Fátima tá falando, é verdade, a Renata também acho comunicação palavra-chave. É a palavra-chave, só que as pessoas têm muita dificuldade. Muita dificuldade. E o que acontece? A gente vive hoje num período, a gente vai diminuindo bastante o recurso da comunicação, a gente vai tendo empobrecimento. Até por linguagem, né? A gente vive uma tendência à diminuição de linguagem. A gente resume uma linguagem num emoji. O que quer dizer esse emoji? Eu não sei. Então significa que a gente está diminuindo a comunicação. Então ela vai ficando mais empobrecida. Fatores externos é a diminuição de tempo, se reservar para comunicar. E o que acontece? Enquanto um fala, o outro tem que ouvir. É muito comum você ver fala de todos os lados e ninguém consegue entender nada. Então o casal criar um código de comunicação. Olha, enquanto eu falo, você presta atenção.
E aí quando o outro terminar de falar, olha, foi isso que você falou, foi isso que eu entendi. Então quando você faz essa pergunta, você coloca, você dá a oportunidade do outro tentar se explicar. Isso ajuda muito, ajuda bastante. Às vezes problemas de conflitos assim de casais seriam eliminados ou minimizados se tivesse uma boa comunicação. Sim. O Elton tá colocando aqui, tem um livro que ajuda os casais, As 5 Linguagens do Amor. Excelente. Esse livro, nós amamos esse livro e nós já indicamos eles para vários casais. É muito bom mesmo. Perfeito. Gente, horário. Vamos terminar. Na verdade, não dá tempo mais de responder pergunta, porque a gente tem 5 minutos. Então, o que a gente queria fazer um resumo aqui para vocês, um fechamento, que na verdade acabe abrangendo outras perguntas que seriam levantadas. Resumindo um pouco do que a gente trouxe hoje aqui, gente, passa muito rápido, né? A gente acho que vai responder um monte de perguntas, responde 5, 6, já acabou o tempo. Mas, resumindo, guarde, né, de tudo que a gente falou, não existe uma fórmula mágica, existe construção. Wesley, saudades também. E, na verdade, quando a gente fala de construção, quando você vai construir, numa construção aparece imprevisto. Você faz um cálculo e sempre que vai construir, esquece, porque é muito além daquele planejamento que você calculou da tua planilhinha. Aí entre os obstáculos, o tempo não ajuda, você faz um cronograma e dobra o tempo. Então, construção é isso. Mas a gente vai parar com a nossa construção? Não, nós precisamos investir para que ela se consolide, né? Para que isso se edifique. Então, a gente gostaria de fazer um fechamento aqui e deixar para vocês algumas dicas, né? Ou melhor, compartilhar alguns hábitos que têm dado certo e ajudado alguns casais a terem uma relação mais saudável e prazerosa. Aqui em 4 minutinhos. Sim, vamos lá. Bom humor, né? Casais que se divertem juntos, conseguem rir juntos, gargalhar entre si. Não só quando estão com visitas e amigos da casa. Cultivar o humor. A vida ela é uma tragédia para quem pensa, mas é uma comédia para quem... Aliás, é uma comédia para quem pensa e uma tragédia para quem sente. Então, assim, a vida a gente tem que rir. Às vezes, transformar um erro do casal num impasse jurídico, né? Então, vamos rir, vamos tornar a vida mais leve, vamos dar risada. Isso ajuda muito, né? Torna mais leve. Outra coisa, fazer algo em comum. Gente, tem casal que vive tão afastado, a gente precisa ter o nosso momento, a gente precisa ter o nosso momento, né? Mas tem casal que não faz nada em comum. É claro que vocês não precisam ser igual eu e o Nivaldo, que a gente tem a mesma profissão, né? Então a gente tem que fazer as coisas em comum. É ossos do ofício. Mas vocês não precisam ter a mesma profissão para fazer algo em comum. Vocês podem praticar esporte juntos. Eu vejo aqui, ó, o exemplo aqui, o Elton e a Grace, ó. Compartilhando os hobbies, que legal. Praticar o esporte juntos, vocês podem fazer um curso juntos, vocês podem participar de uma palestra juntos. Olha aqui o que a gente está fazendo aqui agora. Vamos sentar e participar daquela live juntos. Podem dançar juntos, dentro de casa, na sala. Vocês podem também exercer juntos uma atividade. Juntos, almoçar. Sim. Isso. E exercer uma atividade também de voluntariado ou na sua própria comunidade de fé, onde você exercita a sua espiritualidade, a sua fé. Procure fazer algo, procure colaborar, façam algo juntos. Então a gente, por mais que a gente não tenha a mesma profissão, por mais que um trabalhe na Zona Sul, outro na Zona Leste, a gente sempre consegue fazer coisas juntas, né? Ter um tempo consigo mesmo, ter o seu momento de solicitude, né? Um momento de solitude, com um amigo que você quer conversar, ler um livro. Eu sempre falo que essa alternância entre aproximação e distanciamento é saudável para o casal. Casal que está constantemente dentro de casa e não consegue fazer nada só, não consegue se distanciar um pouco, até mesmo para ter saudade, sim, né? A beleza da comida é a fome. E então, assim, se você quer cultivar, até melhorar a questão da proximidade íntima, porque não tem segredo, tá tudo junto, tá tudo colado, não tem nem saudade. Então, assim, alternar entre aproximações e distanciamentos
faz bem para a relação. No distanciamento, cada um cultive um momento seu, seja ler um livro, seja uma terapia, seja ficar só, seja dormir, seja curtir o seu espaço, e em aproximação, em curtir a reaproximação. Isso ajuda muito, né? Casal que enroscou, ou distanciou demais e não voltou, ou juntou demais, fez uma simbiose, fica muito difícil, né? Até porque, na verdade, se você não tem o seu tempo consigo, né? Não tem nem o que conversar. Porque ou vai falar das contas, ou vai falar dos filhos, né? Mas, na verdade, compartilhar, olha, o seu momento, compartilhar... Olha, eu tava lendo isso, eu assisti isso, porque assim, aí vocês vão se juntar e vocês vão dialogar, é muito gostoso. A Márcia tá colocando aqui, muitas vezes um gesto de carinho é muito válido, com certeza. Sim. Linguagem do afeto. Sim, né? é uma linguagem. O Elton tá colocando tomar café juntos. Olha, gente, várias dicas, almoçar, fazer exercício, ótimo. Troca, é conexão. Gente, o horário, rapidinho, vamos lá. Gente, outras dicas aqui, na verdade, são hábitos que a gente incentiva, que vocês cultivem. Sejam amigos além de amantes. A gente precisa ser amantes, né? O casamento precisa disso, mas sejam amigos também. Propiciar um ambiente onde vocês podem compartilhar os seus sentimentos para o outro e se sentir acolhido. Tem ambiente que a pessoa fala, eu não vou compartilhar, porque se eu compartilho eu vou ser rechaçado, né? Então, assim, eu não falo. Então, é um ambiente que não promove isso. Então, dê essa abertura, né? E um ambiente também onde um apoia o outro para o crescimento. Tem ambientes que os casais, ao invés de um apoiar o crescimento do outro, eles acabam disputando e competindo. Uma dinâmica que é um fator interessante no casamento é ou os dois ganham ou os dois perdem. Não existe em relação conjugal um ganhar ou outro perder. Se você entender isso, vocês vão somar. Então, enquanto o casal ganha, enquanto perde, os dois perdem. Às vezes não entende, né? É verdade. Não tem um ganhou, outro perdeu. Todo mundo vai perder. Vamos todo mundo ganhar. Todo mundo ganhar. E pra gente fechar, que já são 9 horas. Gente, olha, resumindo, acima de tudo, ambos têm que ter interesse e trabalhar pro bem da relação. Ambos. Vida a dois se faz a dois. Não se faz vida a dois sozinho. Né? Ambos têm defeitos, mas ambos precisam querer o bem da relação. Eu costumo falar que tem fortalezas e vulnerabilidades, né? A gente soma as nossas fortalezas e as nossas vulnerabilidades, vamos caminhando e vamos investindo, né? É assim que se faz uma relação, né? Sim, vamos investir na nossa relação. Relacionamento precisa de investimento. Gente, o horário já deu. Eu queria agradecer, olha, nome por nome que eu já citei, mais uma vez, sintam-se abraçados por nós. Ficaram firmes com a gente até agora. Um grande beijo. Compartilhe essa live com outros casais, envia lá para o seu amigo, pessoas que precisam ouvir isso, né? Que estão precisando de ajuda. Então, seja você um agente, né? Na vida de pessoas que estão precisando. E muito obrigada, viu? E até a próxima live, se Deus quiser. Sim, estamos abertos aí aos temas, sugestões, né? Obrigada, pessoal falando aqui, Renata, Damares, foi maravilhoso, Pati, casal maravilhoso, Damares, olha, Neia, que lindos, Deus abençoe vocês. Olha, eu tô lendo aqui, Damares, colocando aqui, amo vocês, a Pati, muito bom. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada por esse feedback, viu? Isso só nos motiva a continuar. Então, um grande beijo e Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais, gente.